Salve Maria! Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 6, no versículo do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos, após a multiplicação dos pães, dos peixes, onde nosso Senhor alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Percebemos o grande dom de Jesus de se dar como alimento, uma prefiguração da Eucaristia para saciar a sede e fome da multidão, a sede de Deus. O Evangelho de hoje nos fala desta misteriosa revelação de Jesus como o pão. É o Senhor que aparece aos seus como um Deus que cria, um Deus que liberta, aquele que domina o caos, aquele que restaura a ordem. E então ele se apresenta como aquele apelativo do Antigo Testamento, quando a sarça, dialogando com Moisés, a sarça ardente, diz: "Diga ao povo que eu sou." Jesus nos diz esta realidade, sou eu, não tenhais medo. Jesus chama a atenção dos discípulos para que vivam a experiência com Jesus, mas que não tenham medo de entregar-se completamente à sua vontade, aos seus desígnios. É interessante que Jesus, dizendo para que os discípulos não tenham medo, a gente precisa perceber que o medo, claro, faz parte do sentimento humano, daquilo que nos causa uma grande estranheza. Imaginem você está no mar à noite, na madrugada, e ver alguém caminhando sobre as águas. Com certeza causaria um grande espanto, um pavor, um medo. Mas claro, todos eles, nos diz o Evangelho, perceberam que era Jesus. E ao perceber que era Jesus, com certeza o medo teria que ter cessado. Mas ainda estavam estupefatos, estavam realmente com uma incerteza no coração. Imagine o que passava na mente de cada um dos discípulos que estavam naquela barca. Então, a experiência de Jesus hoje para todos nós é nos lembrar que a barca é a igreja, e nós somos os discípulos de Jesus, aqueles que ouviram a palavra e que devemos ser capazes de não só ouvir a palavra, mas de colocá-la em prática. Jesus nos chama a atenção para que tenhamos esta coragem. Coragem de não só dizer que somos seguidores de Jesus, mas ter a coragem de mostrar a este mundo que precisa de sinais, que precisa de testemunhas autênticas da palavra realmente de Jesus. Então, quando Jesus sobe a barca, o vento cessa. E os discípulos ficaram ainda mais espantados, Mas como aconteceu isso? Que realidade é esta? A barca é a igreja. E nós precisamos ter esta certeza e segurança. O Senhor está conosco. Se Ele está conosco, nós não pereceremos. A igreja
foi fundada por Jesus, a nossa Igreja Católica. Foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E tenham esta certeza, fundada por Cristo, ela nunca vai sucumbir, ela nunca vai desaparecer. Por quê? Porque quem a sustenta é Jesus, pela ação do Espírito Santo. Alguns homens e mulheres podem até nos fazer pecar, algumas pessoas podem até deixar a igreja, porque na verdade não eram da Igreja Católica, não conheciam a Jesus. E é interessante quando as pessoas pulam para outra religião e dizem: encontrei Jesus. Eu não sei se Nosso Senhor estava por acaso escondido para que alguém o encontrasse. Se você não encontrou na Igreja Católica, foi porque você não era católico. Você era católico de missa de sacramento de batismo, de missa de Natal, de Ano Novo, missa de formatura, missa de sétimo dia. Você não era um católico convicto. Aí passa para a evangélica, usa a Bíblia como desodorante debaixo do braço. Não. O católico que é católico, escuta a palavra todos os dias, vive uma experiência profunda com Jesus e não teme, porque o Senhor está conosco. Mesmo iniciando este ano, mesmo com toda esta pandemia, esperando a realidade da vacina, eu não temo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Por mais que passemos pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Então peça a Jesus a cada dia que Ele te dê esta certeza, que você aprofunde a sua fé e que Jesus te sustente a cada dia. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.